Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu, primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui, né? Eu agradeço a Deus por esse ano todo, né? Que, graças a Deus, eu estive frequente aqui na obra de Deus. Eu ouvi muitas pregações aqui maravilhosas. Eu adquiri conhecimento aqui e eu tenho visto a diferença na vida. Eu tenho sentido diferença na vida. Desde quando eu vim para a igreja, eu já senti diferença na vida. Eu agradeço a Deus por isso, porque para muitos a palavra de Deus não faz efeito nenhum, principalmente a palavra da graça, que, como o pastor disse, que é difícil. É só para aqueles que são escolhidos para ela, não é para qualquer um. E eu agradeço a Deus por eu ouvir e crer nessa palavra e sentir essa diferença na minha vida. Eu fui muito abençoado esse ano, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, porque, como o pastor falou aqui, realmente não foi um ano fácil, não foi. Trabalhei muito, mas graças a Deus, Deus sempre percebo que sempre Deus ele dá uma estratégia para a gente, ele dá uma saída, sempre tem uma solução. Nós passamos lá no meu serviço por situação apertada esse ano, bem apertada, mas sempre Deus deixou uma porta aberta, na hora exata, quando nós imaginamos que ia ser muito difícil, a gente não sabia o que fazer, mas Deus abriu uma porta. Eu sei que eu tenho muito que aprender na vida. Eu tenho muito que aprender na palavra de Deus. Eu tenho muito que aprender dentro da obra de Deus. Mas eu creio que Deus, quando Ele chama uma pessoa para a obra, para a palavra da graça de Deus, a pessoa ela é predestinada para aquilo. O pastor falou esses dias aqui uma coisa que está no livro do Apocalipse que eu ouvi e fiquei muito pensativo sobre aquilo. Ele falou sobre o vencedor. Está escrito lá nas cartas, em todas as cartas lá do Apocalipse, as cartas das igrejas, no final está escrito do vencedor em cada carta. E aquilo ali eu fiquei maravilhado com a palavra, porque o vencedor não é aquele que não depende da pessoa. O pastor deixou muito bem explicado aqui que vencedor é uma posição espiritual imputada por Deus. É um dom de Deus na pessoa, o dom de vencer, o dom de ser vencedor. E eu creio que cada irmão que está aqui tem esse dom, porque está aqui. O pastor é um vencedor na vida. A pastora é uma vencedora na vida. Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez vencedores. Eu acredito profundamente nessa palavra. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez esse ano na minha vida e na vida de cada irmão aqui nessa obra. Ele tem derramado maravilhas aqui para nós. Eu agradeço a Deus por tudo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu também, irmãos, graças a Deus, esse ano de 2019, a gente passa assim por dificuldade, mas a gente é vencedor, né? Porque Deus me abençoou ricamente a minha vida, me deu mais um ano de vida, me deu trabalho, né? Trabalhei bastante. Graças a Deus eu me empenhei na obra de Deus e me sinto muito feliz, irmão, de estar aqui, né? Aprendendo cada vez mais a graça de Deus. Nós temos um pastor, né, que nos ensina verdadeiramente, né, a graça de Deus. E isso aí, irmãos, é motivo, né, da gente
ser totalmente gratos, né? E lembrar, né, do que nós era antes e que nós somos agora, né? A gente é um povo abençoado, né? Amém. Os irmãos abençoados junto com a gente, o pastor, a pastora. Tudo isso, irmãos, é motivo da gente ser feliz, né? E ser grato. E cada dia que a gente vem aqui no culto, né? Quanta sabedoria que a gente adquire, né? A gente vai embora assim, pensando como que tem tanta coisa, né? Que estava oculto, né? E hoje a gente já sabe, né? Porque nós temos um pastor, né? Que é revelado, né? Por Deus. Amém. Ele não precisou fazer teologia, né? Para nos ensinar, foi o próprio Jesus ressuscitado, né? Que passou para ele. Amém. Ele passa para nós, né? Esse é um motivo, irmãos, da gente ser gratos e nunca esquecer, né? Porque a gente temos hoje, né? O pleno conhecimento da graça de Deus, né? E é isso que eu tenho que falar essa noite e agradecer, né? Tudo que Deus tem feito na minha vida e tem feito também na vida dos irmãos, porque eu creio que todos os irmãos que estão aqui, eles têm algo para falar e para contar, porque Deus abençoou a vida de todos eles. Amém. Eu tenho certeza disso. E o pastor também, eu tenho certeza que o nosso pastor é um pastor abençoado. E a pastora também é abençoada. É isso que eu tenho que falar isso nessa noite. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus. Porque nós estamos vivos, todos na graça de Deus. Agradecer o pastor, agradecer a irmã Vanessa, porque sem eles, o que seria, eu posso falar de mim, o que seria de mim e o que seria de todos nós? Aonde nós estaríamos hoje se não fosse conhecer a graça de Deus? Eu tive, assim, desde o dia que o pastor pregou lá sobre Deuteronômio, não sei nem falar direito, pastor. Que nem, não é só do pão que a gente vive, não é só comer o alimento da terra. Deus deixou o alimento da terra para a gente se alimentar. Mas primeiramente, pastor, eu pus na minha mente, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque sem a palavra de Deus, o que seria de nós? O que nós teríamos para responder desse mundo? Do jeito que estão as coisas. Eu tiro por mim, pastor. O senhor sabe, todos os irmãos aqui sabem o que eu já passei, o que eu, há uns anos atrás, o que eu passei esse ano, mas eu não sinto, eu entrego tudo na mão de Deus. Deus sabe o que Ele vai fazer por mim. E Ele já fez. Por isso que eu estou aqui hoje, pastor, para agradecer a Deus. Eu falo para o Nelson, eu prefiro estar lá na igreja, ou de dia, ou de noite, e demoro para sair dali da mesa, porque eu não quero ir embora. Aqui na igreja, pedi a Deus que eu não queria chorar. Aqui na igreja eu me sinto feliz. Porque eu penso assim, aqui na igreja eu acho que o Senhor não vem de mim. Mas o mundo aí fora só sabe fazer isso. Mas eu falo, se meu Deus me deixou aqui, eu tenho que falar. A graça de Deus mora aqui dentro. Amém. Olha, se eu agradeço a Deus, eu canto, eu dou uma de louca, mas eu aprendi com o pastor. Eu sou louca mesmo, mas eu sou louca por Cristo. Amém. O resto é resto. Então eu não importo com mais nada. Eu tenho Deus, e Deus me tem, eu tenho certeza. Eu sou muito feliz e agradeço o pastor, agradeço todos os irmãos. Que Deus nos dê um ano vitorioso, porque eu sei que é. E para ver se melhora, viu, pastor? Amém. Só no nosso Graças a Deus. Amém. E eu agradeço a Vamos ver o capítulo nosso. Boa
noite, graça e paz. Damos graças a Deus por estar hoje aqui, a presença dele é muito importante. Todo mundo está aqui na nossa presença. Eu quero agradecer a Deus também que esse ano para nós foi tudo bem, graças a Deus, né? A gente está na força dele, está na presença dele, é muito importante isso daí. E com o pastor pregando, o pastor prega aqui para nós temos que agradecer a Deus o resto da vida, né? Porque pregação igual essa daqui, ninguém faz por aí, só tontíssimo o pastor fala, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus por estar na presença dele hoje aqui, e o resto desse ano já foi, né? Vamos preparar o ano que vem, na mente dele, na fé dele, né? E isso eu quero deixar para vocês. Agradecer a Deus para sempre. Amém? Amém. Boa noite, abençoados, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e quero agradecer ao pastor Geraldo, a irmã Vanessa, e quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por mim. Então eu agradeço a Deus. Pode dizer assim, gente que não gosta de mim, mas não me importa. O importante é que Deus me ama e na graça de Deus estou aqui para continuar na igreja. Então eu quero agradecer a Deus por Deus ter curado minha mãe, ter dado uma nova vida para a gente, que a gente não tinha. E graças a Deus, depois que a gente entrou na graça de Deus, não faltou nada. Tá acabando assim, aí logo Deus já vem e transborda nossa casa, não falta nada, só a gente dá o dízimo certinho na igreja. Porque se ficar, irmão, sem dar o dízimo, a vida não vai para frente. Porque já aconteceu comigo isso, e a vida da gente vira de cabeça para baixo, pastor. Então, irmãos, vamos ser firmes. Não é pegar, como o pessoal fala, é de Deus, dá. Não é assim. Deus dá saúde pra gente retribuir o que Ele dá pra gente. Então eu agradeço a Deus por tudo. Peço a Deus ter bastante saúde para o pastor, para a irmã Vanessa, para todos os irmãos, para minha família. E é isso que eu tenho para falar. E espero que o ano que vem seja melhor que foi esse ano para mim. Porque graças a Deus eu tenho abundância na graça de Deus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu agradeço a Deus mais um ano de vida, com saúde, na graça de Deus. Eu agradeço tudo. E graças a Deus, tudo, uma pregação maravilhosa. Eu agradeço a Deus pelo pastor, pastora. Foi um ano de muitas pregações maravilhosas. Aí tivemos aqui. E um ano maravilhoso, apesar de ter um ano bom. Dificuldade, difícil, mas graças a Deus, como o irmão Rodrigo disse, nós vencemos já essa batalha. Graças a Deus, agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, por estar aqui. E talvez eu podia estar aqui, mas na graça de Deus, Ele deu essa oportunidade para mim. E eu estou aqui na graça de Deus. Irmão, desculpa eu interromper, não deu oportunidade, eu deu direito. Direito de estar aqui para passar mais um ano. Nós estamos aí passando mais um ano, estamos no último dia, e graças a Deus, agradecemos a Deus por esse ano, e que o ano 2020 seja um ano também maravilhoso na graça de Deus, para todos os irmãos, pastor, todos os irmãos presentes. Eu agradeço por tudo que tem feito em 2020. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, eu agradecer a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Que eu nunca tinha vindo passagem de ano, mas esse ano eu vim porque Deus me preparou para vir. E todo esse ano eu vim certinho na igreja, só não vinha nas quarta-feiras, mas em todos os domingos na Santa Ceia. Santa Ceia não, na ceia, graças. Eu vou me corrigir já, é na ceia. Graças a Deus. E eu peço... Chega mais na frente aqui, irmão, aqui na frente do aparelho. Aqui. E eu peço para Deus para me continuar. E eu tenho um compromisso com Ele. Então, em nome de Jesus, eu peço.
E agradeço o pastor Geraldo pelas palavras dele, que ele ensina a gente todos os domingos. Igual, tem vezes que a porta fica meio fechada, mas a gente bate na porta para abrir. Eu falo, não, hoje eu vou, eu tenho que ir, nem que eu venho sozinha, mas eu venho. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer o pastor Geraldo de novo, pelo programa da Rádio da Esplendor da Fé, e pela irmã Vanessa, e queria agradecer pela saúde deles, que dê muita saúde para eles. Amém. Amém. Eu quero continuar feliz do jeito que eu estou. Igual o dízimo que a irmã estava falando. Quando eu recebo a minha aposentadoria, em primeiro lugar, eu tiro o dízimo. E quando o dia certo, eu venho e acerto. Não deixo nem um dia sem acertar. Trago certinho o dinheiro. Pela primeira vez que ela saiu na web rádio, viu? Amém. Pode colocar. Obrigada. Desejo para todos esse ano, o ano que vem, que seja mais feliz do que esse ano. Amém. Alguém mais quer falar? Boa noite, abençoados, graça e paz. Amém. Bom, eu tiro as minhas palavras aqui do que o pastor disse. Realmente, depois que você passa por dificuldades, você passa porque muitas vezes você procurou aquela dificuldade. E ainda mais eu, que já fui daqui da igreja há uns 6 anos atrás, mas eu fiquei quase 3 anos afastada, e tudo isso foi uma experiência muito grande. No começo, que eu me afastei, então é aquilo que o pastor disse, a gente vai andando o mundo, fazendo as coisas, mas a sua mente sabe que está errada. Mas é aquilo, deixa a carne te levar. E a carne, Jesus diz mesmo, para nada presta. Nada. Isso aí nós temos que ter essa consciência. A carne para nada presta. Não traz benefício nenhum. Então, hoje, antes eu tinha aquela, nos 6 anos de ministério que eu tive aqui, eu percebi hoje que era um pouco emoção. Tanto que eu até comentei isso com o irmão Rodrigo, com a irmã Marlene, e a emoção, isso não, a graça não age, ela age sim, mas não completa. Essa que é a verdade. Mas hoje é superficial isso. E hoje, depois que eu voltei, então tudo isso eu venho trabalhando na minha mente. Como que eu perdi tanto tempo e tanta graça, porque depois que eu saí, as coisas a gente acha que está tudo bem, mas no fundo não está. Porque o Espírito Santo que está lá dentro está clamando, está pedindo, volta para mim. Amém. E foi isso que aconteceu. Quando eu fui lá na casa da irmã, eu até comentei isso. Então, quando eu voltei, agora eu sinto isso, que Deus está trabalhando comigo diferente. Ele falou, não, agora eu vou trabalhar com você diferente. Dia após dia, um dia de cada vez. Com calma, que é para Ele me manter, como o pastor disse, no trilho. Manter eu no caminho certo agora. Amém. Então eu agradeço os irmãos, agradeço a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida, amém, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda há de fazer. Eu sei que Ele tem coisas maravilhosas para mim, porque a graça de Deus e a Bíblia Sagrada me diz isso. E como o pastor fala, o que está na Bíblia eu creio, se não está eu não creio. Amém. Amém? Então é isso que eu tenho que agradecer aos irmãos. E esse ano de 2020, a graça de Deus vai ser derramada muito na vida
dos filhos dele, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Então, como o pastor falou, esse ano foi um ano meio complicado, né? Que a minha mãe, a saúde dela, né? Mas eu creio que Deus já fez a grande obra na vida dela. Amém. Que a gente pede, né? Deus não faz com a gente. E, como eu disse para o pastor, eu me colocar no meu benefício. Mas eu não reclamo porque eu tenho saúde para mim exercer o que eu aprendi. Deus tem me abençoado muito. Amém. Eu não digo que eu dou dízimo aqui, porque eu não tenho condição ainda. Mas eu sou uma pessoa muito doentia, mas graças a Deus eu tenho força para mim exercer o que eu não sou uma pessoa que eu fico esperando cair do céu, porque ninguém me dá nada de mim, nem meu pai me ajuda eu. Mas todos os compromissos que você assumiu aqui na igreja, não precisa ninguém avisar assim, né? Então, Você cumpre exatamente certinho, isso que é importante, né? eu sou uma pessoa que não Graças gosta, a Deus. eu sou uma pessoa que não gosta das coisas erradas. As coisas do meu compromisso são andando certo, porque eu não gosto que ninguém ande errado comigo. Porque a gente só um filho de Deus, né? A gente andar pelo mundo eu já andei muito errado, mas graças a Deus Ele me tirou do caminho errado. E Deus tem me fortalecido eu louvo a Ele, porque é Ele que está me sustentando. Amém. E é isso que eu tenho a dizer. Amém. E esse ano, e a partir da virada desse ano 2000, que seja replete de saúde para todos os irmãos aqui. E é isso que eu tenho a dizer. E agradecer ao pastor e à pastora por tudo que eles tenham feito na minha vida. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Então, estou aqui hoje para agradecer primeiramente a Deus, né? Que nosso ensinado, que Ele ensina nós. E por isso eu fico grato, né? Pela minha lerdeza também, sou devagar, mas é devagar que chega lá, né? Graças a Deus, a gente passa por dificuldade, é um passo, né? Às vezes a gente chega com uma luta, mas a gente passa por cima dela, deixa para baixo, né? Amém. E vamos à frente, que o pastor sempre dá uma força para mim, porque em casa só Deus e eu, né? Pastora também. E vamos, não deixa eu voltar. E eu estou aqui, agradeço por isso. Desde o dia que Deus me gerou, e gerou todos nós, né? E esse mundão inteiro, que não faz a vontade dele, mas é tudo geração dele, né? E é por isso que então a gente agradece a Deus por esse sangue que corre nas nossas veias, né? Amém. Esse ano que seja melhor do que foi. Amém. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Está escutando? Que a gente Amém. não falou nada. Olha, eu agradeço a Deus por ter conhecido essa pessoa abençoada, por Ele, que transmite orações para nós, pastor Geraldo, amigo, irmão, e a pastora Vanessa, de grande sabedoria, que está nessa caminhada com ele. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus também, tudo que a gente passou, a gente está passando por cima. Esse ano fiz 2 cirurgias, cortei o rosto 2 vezes, mas graças a Deus está tudo bem. Amém. Agora a gente está lutando aí com o Sebastião. Ele está com um problema meio complicado. Se ele toma remédio, ele não pode se alimentar. Então ele não está vivendo com a graça de Deus. As orações com a graça de Deus. Vamos orar por ele e vamos achar o certo, né? O lado certo, com C cedilha para ele, para poder ele ter um
esforço na vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, porque se não fosse as orações do pastor, ter conhecido o Senhor. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Agora eu vou falar uma frase aqui. Quem não agradece ao Senhor em tempo de alegria, em tempo de aflições, não se lembrará de confiar. Agradecer deveria ser a coisa mais comum, mas é tão comum esquecer. Amém. Então tá bom, Tá bom, amado. Tá bom. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Pastor, trouxemos uma lembrança para cada um. Isso aqui não é nada. Diz a Bíblia que o pouco com Deus é bastante. E o bastante sem Deus não é nada. Então, aquilo que é de coração é feito. Vem de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde está o coração, aonde está o tesouro, o coração está. Então, o meu tesouro está em Cristo e em vocês. Né? Quer dizer que eu não tenho por onde ir, não tenho por onde escapar. Nós trouxemos aqui, nós vamos dar aqui, são duas pessoas, nós aqui que vamos fazer, não vamos ocupar ninguém, vai vir aqui um aqui, o outro aqui, frente a frente. Frente a frente, eu não sei quem, mas vai vir aqui frente a frente. E nós vamos entregar aqui uma medalha para esse e uma medalha para esse. Esse vai colocar a medalha nesse, vai falar umas palavras para ele. Olha, se você pode falar a verdade. É o momento de expressar o que você achou desse irmão desse ano. Se você, ele, por exemplo, que todos aqui falam na igreja, e todos aqui sabem a vida de um, de outro aí. Não preciso eu falar. Então, se um vir aqui, no irmão Rodrigo, caiu para o irmão Rodrigo, essa pessoa que vai pôr a medalha no pescoço do irmão, vai entregar para ele ali, vai falar: eu sei da sua vida, eu sei aqui na igreja que você é fiel na igreja. A pessoa tem o direito de falar isso. Você é fiel aqui na igreja, faça isso, eu estou aqui, quero ser fiel com você. E ele também sabe que essa pessoa é fiel, também tem que falar. E se não é, você também tem que falar. Não adianta fingir, nem ficar aí enchendo linguiça, tripa de porco, pode, como é que chama, de madeira, pode serra, encher tripa de porco pode serra, não adianta. Então é assim que nós vamos fazer. Aqui saiu o Ivo Braz dos Santos. Pode vir aqui, meu irmão, que é frente. Vamos. Vai ficar aí. Não tem que olhar para ele. Eu sou muito feio para olhar para ele. Passa para trás. Aí. Donizete Bravo Santos de Água. Vira de frente, irmão, e seu irmão, 2 vezes. Irmão carnal e irmão em Cristo. A não ser que o senhor não se considera uma pessoa de Deus. Eu preguei uma vez aqui na igreja, eu queria ser, mas não consigo. Esse papel é do Senhor e esse é do... O irmão Donizete, o que o seu coração mandar, o senhor fala do seu irmão e coloca a medalha no pescoço dele. Bom, Ivo, eu conheço, sei que você Olha nele, irmão. Você está seguindo a palavra, mas eu
tem surpresa de sua vida para a igreja, vai estar chegando, mas graças a Deus, Deus deu os direitos, você veio para a igreja, mas eu preciso que você seja mais fiel, que você acredite mais, bota mais sua fé e exercer mais sua fé, acreditar e seguir mais a palavra de Deus, certo? Para tudo dê mais certo na sua vida. Isso que eu falo para você. Amém. Isso é para guardar, não é para jogar de qualquer lado, jogar fora. É para guardar, viu? Agora o irmão está. É ele que está aí. Donizete é uma pessoa que eu estimo muito, meu irmão. Tem grande estimação, né? É bom falar também só do lado espiritual aqui, meu irmão. O que ele fez na igreja. Exatamente, o espírito dele é uma pessoa bondosa, uma pessoa assim. Não, isso aí é outro lado da vida. E a dedicação dele na obra de Deus é importante falar. Exatamente, dedicado à igreja, é fiel e sincero. Eu vejo, quando ele é da igreja, eu vejo que a vida dele mudou muito. Na igreja, virtualmente, ele é uma pessoa abençoada, eu vejo realmente, ele é uma pessoa abençoada. Infelizmente, eu vi por mim, eu acho, né, que conheço sobre mim. Ele é parte, ele é mais abençoado, ele é mais perfeito. Então tá bom. Se vocês nasceram, qual que é a mãe, qual que é o tio, vocês não precisam falar aqui não. Presbítero Nelson Cooper. Irmã Antônia. Rosalei, né? Antônia Rosale Cunha. Para mim é Rosalei. Nota-se de presbítero a medalha maior. Aí vocês dois agora. Vamos falar alto, hein? Tem que falar para você. Não, fala primeiro. Por que o senhor está dando essa medalha para ela? Estou dando essa medalha para ela porque ela é uma irmã muito preciosa aqui da nossa igreja, né? Cristo vive, né? Quando ela entrou aqui, ela já está na graça direta com nós, né? Então nós temos que agradecer a Deus que nós estamos sempre na presença dele aqui, né? E não devemos faltar nunca. Graças a Deus. Né? Beleza. Porque a palavra do pastor é muito importante para nós. Então tem que agradecer a Deus nessa presença da senhora. Amém. Glória a Deus. Agora a irmã fala com ele aí. Viu? A primeira pessoa que eu conheci foi o irmão Nelson. É uma pessoa muito abençoada. Então, nós olhamos tudo, muito pastor, é uma pessoa muito abençoada por Deus. Tanto ele como o irmão Galeno. E ele, olha, merece a graça de Deus. Amém. Amém. Põe. Amém. Põe a medalha. Não é medalha. Só quem não veio aqui ainda é só copiar o que os outros estão fazendo. Irmão Sebastião Cunha. Irmão presbítero Rodrigo Braz dos Santos. Vem aqui, irmão Sebastião, vem receber aqui. Segura aqui, meu irmão. Aqui, irmão. Aí o senhor fala alguma coisa para ele e põe a medalha no pescoço dele, viu? Fala alguma coisa para ele.
pescoço dele a medalha. Bom, meu irmão Sebastião, eu agradeço a Deus pelo senhor fazer parte aqui desse ministério conosco. O senhor é um exemplo para nós aqui, pela idade que o senhor tem, o esforço que o senhor tem aqui na obra de Deus, de estar frequente aqui nos cultos. E eu tenho certeza que o senhor é muito abençoado na vida por isso. E essa dificuldade que a irmã relatou aqui, eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo vai solucionar. Porque o Senhor está abençoado. Glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus, beleza, né? Maria Madalena de Oliveira, a presbítera. A irmã Maria de Lourdes Araújo. Por aí não sai, né? A André está de pé. Aqui, essa é da senhora. Fala alguma coisa para a irmã Madalena. Eu não vinha hoje, meu marido queria que eu viesse, mas eu falei, eu vou, tanto que me chamando dentro da igreja lá. Eu estou doente, mas para servir a Deus, eu estou são, né? Aí, põe nela, põe o pescoço dela. Isso. Agora a senhora para ela. Irmã Lourdes, a graça de Deus, a senhora está aqui conosco hoje. A senhora não está doente, a senhora está curada em nome de Jesus. O que a senhora fez, o que a senhora faz, vir lá de Canitar aqui, é glória de Deus. A senhora tem que agradecer a Vai cair Deus. por aí. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por ter a senhora conosco. Amém. Todos esses anos junto conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Ao nosso Senhor Jesus Cristo pela irmã Lourdes. Amém. Pelo Carlos Araújo. Andréia Grupo Santos. Andréia de Oliveira Grupo Santos. Esse aqui é um presente que Deus está dando. Com os seus compromissos que você tem com você ou faz da igreja. Eu amo seus compromissos. Depois nós vamos dando certo. Irmão, eu agradeço, eu tenho orgulho de ser irmã sua em Cristo Jesus. Que Deus entrou na sua vida e não foi por acaso. Foi para te dar uma nova vida, igual deu para mim, para minha família. Então, como eu falei a você, eu tenho orgulho de ser irmã sua em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Maria Aparecida Brito. Irmã entra agora é para sempre. Então a irmã entra. Gonçalves, né? É vocês aí, né? Vocês duas aí. Bom, irmã, eu agradeço a Deus por a senhora estar aqui, que a senhora ficou meio afastada de Deus, mas agora a senhora está sendo fiel. Seja fiel, tá? Seja fiel, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que seja fiel.
Amém. Nós somos irmãos na fé. Amém. Faz pouco tempo que eu a conheço, mas eu sei que a irmã é uma mulher de Deus, é uma agraciada de Deus, que a irmã já está firme na obra, e eu sei o que é fazer a obra, mas, né, por causa de algumas coisas, a gente volta para o mundo, mas agora eu vim para ficar em nome de Jesus. Agora com a mente de Cristo. Amém. 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 A irmã Margarida Divina. A irmã Francisca Venâncio. Margarida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua poderosa força de vontade de estar sempre presente com os pastores e com Jesus e o Espírito Santo de Deus, eu também te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba essa medalha com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós não cabem. Irmã Francisca. Eu sou uma mulher muito humilde, igualmente eu. E Deus te agradece por ter voltado para aqui no obra de Deus conosco. Então nós somos muito felizes por assim, cumprir com as obrigações, todos os isso, que Deus honre sua vida e sua família. Amém. 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 Mais perto. Chega mais perto. Chega mesmo. Eu não mordo, não. Irmã Marlene, a senhora é presbítera na Igreja Cristo Vive, uma irmã que nós temos, às vezes, nem palavras para descrever a disposição da senhora na igreja, que eu gostaria que todos os irmãos tivessem, tem outros irmãos que têm, outros precisariam copiar a senhora. A senhora é uma dizimista, além de ser dizimista, a senhora faz a obra de Deus com todo o carinho, que a gente sabe disso, com todo o carinho, a dedicação da senhora em suprir as minhas necessidades, as necessidades do pastor. Então nós temos um imenso prazer de ter a senhora juntamente com esse grupo aqui. E outra coisa, Deus já fez isso, minha irmã, de deixar eu e a senhora juntos, porque há uns 2 ou 3 anos atrás, eu sei que eu fiz uma coisa que pode ter magoado a senhora e que eu também fiquei muito triste. Eu não vou detalhar, mas a senhora se lembra que a senhora estava no altar com o pastor e eu vim e fui mal criada com a senhora, vamos dizer assim, com o pastor geral. E a Bíblia fala que a gente tem que se retratar, embora a senhora sabe que eu te amo, e naquela época eu estava passando por momentos muito difíceis, que a senhora sabe, mas em nome de Jesus eu peço que aquela mancha seja limpa, e a senhora sabe o quanto a gente te ama em Cristo. A senhora sabe disso, viu? Então essa medalha é para a senhora, não pelo que a senhora faz financeiramente só, mas pela disposição. Tem pessoas que riem, porque o espírito que está nelas, o espírito que está nessas pessoas, o demônio que está nessas pessoas, invejam o espírito de Deus que está na senhora. Mas continue, minha irmã, porque essa caminhada tem uma recompensa, que é estar com Cristo. Porque tem muitas pessoas que podem estar dentro da igreja, mas não estão com Cristo. Vivem brigando, vivem se atacando, vivem só em contenda. E a senhora, eu tenho certeza que tem uma vida em paz. Amém? Parabéns. Amém. Eu quero falar assim que você é como se fosse minha filha. Eu sei. Eu te amo muito. Ano passado
todos os irmãos e agradeço muito a Deus que Deus ter colocado você na minha vida. Amém. Que você é uma menina iluminada, Amém. uma menina abençoada. Eu me sinto muito bem quando estou conversando com você. Eu te considero como minha filha, de Glória a verdade. Deus. Amém. Amém. Irmãos, agora nós convidamos também o pastor Geraldo, nosso pastor, o anjo de Deus aqui da igreja, e a pastora Vanessa, para estarem ali para também receber essa homenagem aqui. Amém. Sempre divertido. Por lá. Essa pessoa, eu vou pedir homenagem ao pastor Geraldo, que faz de tudo pela gente. Cacita na mão. Cacita na mão. E eu agradeço, pastor, pela sua vida, o senhor ter mudado a minha vida e da minha mãe, da minha família, ter trazido o renovo, a felicidade, tudo de bom. E que esse ano que vai entrar seja melhor a cada dia mais. Amém. Obrigado. A minha essa foi a irmã Vanessa. Como de nós, irmã em Cristo Jesus e na carne. Amém. Eu essa como minha irmã. Então eu agradeço pela sua vida, mulher guerreira, trabalhadora que aguenta os trancos, pelas buchas, firme, não desmora, não cai, pode vir o vento para lá e para cá, está firme. Então peço a Deus pela sua saúde, você sempre esteja firme ao lado do pastor Geraldo. Falar uma coisa? Pastor Geraldo Teixeira, eu sempre costumava, antes de estar com o senhor, fazer um vídeo em homenagem ao senhor. O senhor sabe disso, juntamente com os irmãos. E agora que eu sou tua esposa, talvez até por desleixo, mas também o senhor dá muito trabalho. Não tem tempo, gente. Não dá tempo de fazer mais. Mas o senhor é o nosso pai na fé. Difícil de conviver com o senhor pelo que o senhor é, mas também é fácil. Igual eu escrevi esses dias no Facebook, e os irmãos sabem que convivem com a gente. O senhor é uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, uma pessoa muito boa, mas também é bastante duro quando precisa ser. E a gente ri bastante, né? O senhor brinca bastante, não representa a idade que ele tem, né, irmãos? E eu não consigo ver a idade que ele tem. Pra mim ele é um menino. Tanto é que quando eu vejo ele quieto, eu começo a irritar ele. O que você tem? E ele fica bravo até comigo. Por que você tá quieto? Você não tá falando nada. Ai, deixa eu tô quieto porque eu quero ficar quieto. Mas você não é assim. Mas eu agradeço ao Senhor pela mudança da minha vida. Parabenizo o Senhor pela coragem que o Senhor tem, a determinação que o Senhor tem, por todas as batalhas que o Senhor já enfrentou na vida. Esta não é a primeira igreja que Deus já colocou no seu ministério. Tem muitos que estão lá em Piraju, eu já pude presenciar, e eu sei que tem aí para o estado de São Paulo, lá fora aí, até fora. Então eu sei que o ministério do Senhor é abençoado por Deus, e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Sofro às vezes, choro, mas sou feliz, muito feliz por ter Deus, a graça e o Senhor na minha vida. Amém. O Senhor recebe esse Bom, eu agradeço as suas palavras, agradeço por você estar comigo, mas quero trazer algumas recordações bíblicas para você entender, que a igreja entenda o que é a dificuldade de uma mulher ser mulher de um ministro de Deus, um pastor, um doutor, de um ministro de Deus. Vocês devem lembrar que o único homem na Bíblia, da parte de Deus, que ele ficou viúvo, tornou a casar e tornou a ter filhos, foi Abraão. Mas os demais, Moisés tinha uma esposa,
deixou por causa do ministério. O Jó tinha uma mulher, uma esposa, carrasca, que não acreditava em Deus, sumiu. Não é hora de andar, também não quer saber. Acabaram de falar que eu sou duro. Aí. Então, o Jó, a mulher dele sumiu, Deus deu uma outra para ele para conviver com ele. E assim veio. O Pedro fala que tinha sogra, mas não fala da esposa, para onde foi. Filipe largou a esposa, o pai. Aquele que queria ver o furo na mão de Jesus, que é o Tomé, e nenhum deles. Então eu sei, hoje, diante do mundo nosso, os pastores não tem uma só esposa, tem 2, 3. Entendeu? Que eles acham que o que passou com Abraão, com Davi, o Davi também teve esse problema, que ele teve uma que foi uma pedra no sapato dele, que não teve condição dele conviver. E Deus preparou uma outra para ele, no qual ele foi o pai de Salomão, com essa mulher. Salomão foi o homem mais sábio de Deus, ali na Bíblia Sagrada, vocês sabem disso. Então, tudo por Deus. Então, mediante disso aí e outras passagens bíblicas, não é fácil ser esposa de um ministro de Deus. Não é fácil. Porque o verdadeiro ministro de Deus não é aquele que fica, não. É certo. Você sabe, o Espírito Santo de mim brinca. Você já falou e você sabe disso. Antes de levantar, eu estou brincando, levanto, estou brincando, converso maravilhosamente, prego quase a noite inteira no sono, acordo, estou pregando com você ali na cama. Essa é a minha vida. Saio fora, estou pregando, estou andando, minha mente está em Deus. Então eu sou uma oração. Não, mas não é fácil. Agora, quando nós fomos para nos unirmos, a primeira coisa que eu disse para você, eu falei, olha, o caso é o Evangelho. Eu não posso deixar do Evangelho por causa de você. É mais fácil eu deixar você e continuar no Evangelho. A minha vida é assim. Como você sabe, diz que é mesmo. E às vezes eu até converso muito com você falando isso. Entendeu? Por causa do Evangelho. Por causa de uma pessoa como ela, de um irmão como ele, de vocês, por causa de vocês, por causa de outras pessoas que talvez possam me ouvir ainda. Não vi na igreja, mas está me ouvindo lá fora. Como essa notícia dessa mulher hoje, dessa senhora de idade, já bem de idade, né, que sofreu um AVC, e foi numa casa pedir para essa pessoa ligar ou me procurar, porque ela quer me ver de todas as formas. E é o caso que nós vamos fazer. Então, a minha vida, eu sou um instrumento, eu sou uma folha dessa aqui na mão de Deus. Se ele virar a página e falar para mim, é ali, eu vou lá. Se ele virar a página para cá do livro, e eu falar, é lá, eu vou lá. Então não tem jeito. Então, mas você sabe o quanto que eu te amo também. Sei de tudo que você tenta fazer de bem para mim. Esses dias eu falei com ela que às vezes dá uma preguicinha de fazer comida, que eu sei disso também. Conheço tudo. Eu deixo quieto, porque eu sei que, né? Tem só um pouquinho de comida, ela fala assim, não, pode pôr, eu não estou com fome, não estou nem com fome, de jeito nenhum. Você sabe que eu como bem, então ela quer ficar sem comer, mas quer que eu como, entendeu? Eu sei o coração como é que é. Vai tomar um café, um leite, o café não, porque ela toma bastante, eu já quase não tomo, né? Difícil. Mas todas as coisas ela sempre quer por mais para mim. Eu termino de comer, ela fala, vai mais, ali tem mais, vai mais, não, chega. Não, mas come sim. Eu fico contente de ver você comendo bastante. Mas aí engorda muito. Mas eu sei disso, eu sei. Tudo que ela vai fazer, faz pensando em mim.
nós saímos juntos, não sai um para fora de casa, ali naquele muro, para fora, sem estar com o outro. Então é assim a vida que Deus nos colocou. Você sabe o quanto que eu te amo, fisicamente e também espiritualmente, que além de minha esposa, você é minha filha em Cristo. Amém. Eu estou te preparando também para me te entregar a Cristo e falar muito obrigado, Senhor, o Senhor tem emprestado ela para mim. Fica com ela lá, mas ele vai falar, não, você também pode vir. Né? Acabou. E é assim, essa homenagem eu rezo a Deus, por favor. Gostaria que todos os casais fizessem assim. Amém. Irmã Ruth, a senhora é uma pessoa que nós amamos, como mãe, como vó, como tia, tudo na nossa vida. Só que nós não fingimos, nós falamos a verdade. Porque às vezes muitos filhos falam que amam a senhora, mas só por isso. Muitos filhos falam que amam a senhora, só na cara, assim, mais longe não ama não. Muitos netos é a mesma coisa. Muitos fingem que amam a senhora. Porque o amor é diferente de palavras. Viu? Entendeu? Mas nós amamos a senhora verdadeiramente. Amém. Eu lembro a primeira vez que a senhora veio na igreja doente. Deus curou a senhora. Amém. Libertou a senhora. Amém. A senhora veio na igreja já com um palavreado de que ia morrer. Mas graças a Deus, o nosso Deus, Deus gracioso que nós temos, curou a senhora, eliminou tudo da senhora. Uma coisa eu peço à senhora e perante toda a família que está aí, filhos, netos, filhas, genro, tudo, que fazer um favor eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. E a senhora poderá responder para todos eles, para que momento algum não deixar a senhora nervosa. A senhora não merece mais isso. Amém. O nervo vai fazer a senhora vomitar, vai fazer a senhora tremer, vai fazer a senhora desmaiar. Que eles, na hora dos rolos deles, que façam distante da senhora, para não deixar a senhora nervosa. Amém. Porque o nervo acaba judiando da senhora. Tá bom, minha abençoada? Eu passo isso aqui para a senhora com todo o coração. Pode pegar a ajuda. Dá uma risadinha então. Eita, nós! Dá uma risadinha aqui para nós. Esses cabelos brancos daqui é experiência. Dá um abraço em nome de Jesus. Aí. Parabéns, minha irmã. Essa já trazer alegria para ela. Fidelidade, viu? É uma dizimista da igreja, fiel também. Na igreja. A dificuldade que as pessoas têm quando vem na igreja, Cristo vive, é adaptar com a palavra da graça. A palavra da graça de Deus, para adaptar nela, é a mesma coisa de uma criança que os pais e a mãe não criam direito. Se vocês não criarem essa menina de 12 anos, de 11 anos, 10 anos para cima, vocês não vencem mais ela. Porque esse negócio, a mãe falou, o pai vai lá e apoia. O pai falou, mas vai lá e apoia. Aí vocês estão perdidos. Saber criar. Razão, hora de razão, e contrário, não é razão, não dá. A palavra da graça é a mesma coisa. Você criar um filho mal criado, depois ele cair para os manos, nas drogas, no vício, no mundo, vagabundo, não quer saber de nada, mentiroso. A palavra da graça é a mesma coisa. Por quê? Porque a lei é mentira. Fora da graça de Deus, aquilo que o irmão falou lá na rádio é verdade? É mentira. Ele não foi ele que criou, ele aprendeu com os outros. Puta merda!
Aquilo que as pessoas falam é vai com Deus. Com quem que aprendeu? Com a palavra da graça? Não. Deus abençoe. Aprendeu com quem? Vai com o mundo. Xingar os outros. Aprendeu com quem? Com a Bíblia? Não. Desrespeitar os outros. Aprendeu com a Bíblia? Não. A Bíblia manda respeitar até o patrão, o dono do que deu o emprego. Então é difícil adaptar na palavra da graça, porque o mundo é assim, é aquela porta que Jesus disse. É a larga. Você fala o que quer, você ouve o que quer, você aprende a falar igual você ouviu, tudo isso e muito mais. Você vai onde você quer, você vira onde você quer, você viaja, você faz o que você quer. Olha, você conversa com quem você quer. Só que o ser não tem cuidado de você. O que a Bíblia fala? Cuida de ti e da doutrina. É claro que a pessoa, para cuidar de ti, tem que ter uma doutrina. Já está especificado. Cuida de ti e da doutrina. Se você cuida de você e não cuida da doutrina, ou não tem doutrina, você é simplesmente um mundano. Um mundano. Ninguém combina com você. Combina falsamente com você. Você acha, oh, que pessoa boa, mas tudo falso. Falso igual a pessoa que não está na graça de Deus. Então, adaptar na graça de Deus é preciso ter aqui na mente sabedoria e inteligência para saber discernir. O cara falou um monte de besteira ali, eu não vou aprender com ele, eu não vou pôr aquilo. É mais fácil a pessoa hoje ouvir as paçocas do rádio, na televisão, novela, nesse Facebook aí, toda essa porcariada aí, ele adapta ali. Mas na palavra da graça de Deus ele não adapta. Por quê? Que a mente dele liga naquilo e desliga de Deus. Desliga da Bíblia. A mente liga em tudo quanto é coisa do mundo e desliga das de Deus. Todo costume mundano que tem os romanos e que tem os crentes são iguais. Agora, na graça não tem isso. Quando o povo de Deus, não é o povo do mundo, preste bem atenção. Quando o povo de Deus chegou perto de Jericó, quem que morava em Jericó? Quem? Vamos lá, vocês vão ficar mudos. Não adianta ligar. Era mundano lá, que era Canaã, porque Jericó era Canaã. Tinha 7 raças de pessoas lá. 7 raças. Vocês nunca devem esquecer daquilo que Deus falou para os filhos dele, os hebreus. Quando vocês entrarem lá, preste atenção, que lá tem um povo assim, 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 assim. 7 qualidades de pessoas, 7 raças. Lá. Não faça o que eles fazem. Olha aí. Preste atenção em você, quanta coisa você faz que os outros fazem também. Quanta coisa você fala que os outros falam também. Preste atenção. É só prestar atenção. Como você fica aí falando um monte de besteira? Eu sei de pessoas aqui que já falam até que a criança tem diabo. Esse não é tipo de cristão. Então ele falou, quando vocês entrarem lá, não creem como eles,
Não faça, eles têm deuses assim, assim, assim. Não faça como eles, não se misture lá, porque você pode até negociar, mas tome cuidado, não faça como eles fazem. Foi a ordem de Deus. Agora, ser cristão dentro da igreja é fácil. Quer ver lá fora. Não tem que modificar, irmãos. Não tem bênçãos por isso. O que eu vou fazer? Não há meio de consertar isso se não tiver Deus, porque o mundo não conserta ninguém. O povo fala aí, se o seu filho não derroga, aí o mundo endireita. Aí o mundo não endireita, não. Você pensa que for lá na cadeia vai endireitar? Não vai. Você pensa que entrar nas drogas vai endireitar? Não vai também, vai acabar morrendo. O único que endireita é Deus. Amém. Esse eu sei que ele endireita. Ele cura, ele liberta, ele recebe, ele endireita. Mas e para conseguir entender isso? Tem que estar ligado em Deus, focado em Deus. Amém. Desfocar facilmente, já está perdido. Então vocês vejam bem, olha para vocês verem uma coisa. A Bíblia, como eu peguei aqui domingo, aquela palavra profunda aí. Amém. Então você vê a mistura que fazem. Eu vou mostrar um versículo 6 aqui, que já estipula ou já distingue uma coisa da outra. Em Gálatas 2, 7. Olha aí. Eu vou ler os 6 e os 7 para vocês verem. Como que é fácil, é só pegar a Bíblia, mas espiritual. Porque se não for espiritual, isso aqui passa batido. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. É o 6. Então espera aí para vocês verem uma coisa. Espera. Fecha, não tem que ir para o 7. Estou falando e tem que me ouvir. Senão eu peço explicação para vocês, aí vocês têm que explicar para mim. Que coisa, parecendo crente, não lê a Bíblia em casa, chega aqui na igreja, aí quer ler, aí quer ler, aí quer ler. E quanto àqueles pareciam ser alguma coisa, olha o que Paulo está falando e com quem ele está falando. Ele está falando dos apóstolos. Porque eles abandonavam Paulo, desprezavam Paulo, faziam desaforo para Paulo, porque o Paulo pregava a palavra da graça. E ele está dizendo, aqueles que pareciam ser o quê? Alguma coisa. Olha que Paulo, olha bem, alguma coisa. Você não vê aí, muitos chamam você, irmã, você fica todo arregaçado de ser chamado de irmã por esses crentes sem vergonha que tem por aí. Tem aparência de alguma coisa e não é. Viu? Você vê essa pastorada e tem aparência de alguma coisa e não é. Então, ele fala, quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência. Você vê, eles tinham aparência. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo
parecia ser alguma coisa. Esses dias que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Não falaram com Paulo. Por causa dele pregar essa palavra. Aí vamos no 7 agora. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, qual que é o evangelho da incircuncisão? Vamos ver se a igreja sabe. Vamos ver se a igreja sabe. A graça. Tem 3 aqui na frente que estavam usando na fraqueza. Quer ver como é que é? Quer ver? Está vendo? Por isso que é um problema. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, quer dizer, Cristo ressuscitado passou a graça, que é o evangelho da incircuncisão, para Paulo pregar. E Paulo, às vezes, os outros apóstolos pensavam que fizeram alguma coisa, não era não. Porque quando viram que esse evangelho da graça me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão. Circuncisão é a lei, não é a graça. Circuncisão é o que eles aí pregam nas igrejas, romanos, tudo isso aí. É lei, não é graça. Então ele está falando aqui, ó. Eles, o que definiu? Que Pedro é pregador da lei. Quer ver como é que é? Então está aí, para você entender bem. Você tem que entender, saber discernir isso. Amém. Entendeu? Agora, esse evangelho da lei, a adaptação dele dá trabalho por causa da convivência. Porque quem convivia com Pedro, Tiago, João, eles falavam coisas da lei. Igual Pedro falava, igual Tiago falava, igual João falava, igual Judas falava. Então, se você conviver com os parentes que falam as coisas, que é romano ou crente, você conviver com esse povo católico aí que fala as coisas, você vai falar também, que nem o irmão falou lá, puta merda. Que às vezes, aqui tem, às vezes, pessoas que ainda falam, Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, por causa de convivência. Você não é a meio de pôr na cabeça discernir isso. Que isso não é graça, isso não é Deus, não é coisa de Deus, é coisa do mundo. É o diabo põe, cria, lá do passado ele veio, levou para a Babilônia, da Babilônia para Roma jogou para o mundo inteiro. Então sai um grupo lá da igreja romana, é crente, mas os costumes são os mesmos. Tem tudo isso. Então quando você convive no meio desse povão, que fala dessa forma, todas essas coisas que eles fazem, você tem que entender. A hora que ele fala, o cara falou, não. Você tem que discernir para você não copiar. Senão você grava aqui dentro, você tem um CDzinho aí dentro da cabeça, você grava esse CD, depois você sai falando, tocando ele também. Vai para dentro da pessoa aí. Ah, você não é da igreja do pastor Geraldo? Não é, o pastor Geraldo não tem igreja. Não é o que eles perguntam? Tem que entender essas coisas. A adaptação. Um animal, aí alguém vai conhecer o que é um burro chuco, um cavalo chuco. Até esse cavalo ficar manso, o que faz dele? Doma. Monta com esse porco, tá com um freio na boca, ele não sabe o que é virar para cá o pescoço é duro para frente. O cara que está a cavalo lá, esbirra o pé aqui no estribo e puxa a rédea de um lado só aqui para ensinar ele a virar a cabeça para cá. Depois ele esbirra o pé aqui e vira para cá, puxa a cabeça dele para ele aprender, que tem que amolecer a cabeça. É como diz a Bíblia, você põe um freio na boca de um cavalo, de um burro, você leva ele aonde você quer. Ao ser humano, não.
ser humano vai sozinho. Porque a ignorância espiritual está aqui. Então é desse jeito. Então a convivência faz você ser um, desculpa da expressão, um abestalhado também. A convivência, você tem que saber discernir. Por isso que Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo. Cuidar de ti, você está no meio para andar e você saber que você está ouvindo, e você não vai falar a mesma coisa. Não vai aprender para depois você estar no meio dos irmãos falar. Entendeu? Para adaptar na graça, a gente tem que ter muita sabedoria. Você vê que Paulo falou com Timóteo: cuida de ti mesmo. Ele é cuidar de ti, saber onde vai, saber onde pisa, com quem você conversa, saber responder para a pessoa, não copiar o que a pessoa faz, não copiar o que ela fala, trazendo a sua mente. Isso é cuidar de ti. Aí ele fala: e dá, você fazendo isso, você está dando prova da doutrina que você tem. Qual a doutrina que você tem? A graça de Deus. Pronto. É assim que diz. É desse jeito que diz. Você veja bem, de Tiago até Judas é difícil a adaptação, mas é um meio de você fugir da lei, de você compreender a lei também. De Tiago a Judas você compreende bastante a lei, entendeu? Ele manda cumprir a lei, mas você já tem a mente, a graça, você falou: opa, agora estou entendendo o que é isso aqui, entendeu? Você não sai da graça. Por exemplo, o cumprimento de tudo isso está escrito lá em Apocalipse. Entendeu? Cumprimento de tudo isso que eu estou falando, da adaptação na graça, você largar desses palavreados, está lá em Apocalipse. Apocalipse, você quer ver? Eu falo para você, Apocalipse 21, 6. Eu vou ler o 5 para chegar no 6 para vocês entenderem melhor. Apocalipse. E o que estava sentado sobre o trono disse: quem estava sentado sobre o trono? Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então vocês prestem atenção, vocês já viram o que ele está falando. Então vocês vejam bem, que aqui tudo é verdade, a palavra da graça. Agora você quer ver o versículo 6, eu vou ler. Disse-me mais: está cumprido. O que quer dizer isso? Está feito. Amém. A palavra da graça está cumprida, está feito. Ele é a graça. Eu cumpri lá atrás tudo para vocês. Amém. Já cumpri tudo para vocês. Amém. Então agora está cumprido. Aí, tá? Amém. Está cumprido e ele dá prova disso. Ele diz assim: eu sou o alfa. O que quer dizer alfa? O início de tudo. O ômega, o que é o ômega? O fim de tudo. Então, olha, amado, se você quer ser de Cristo, ou tem tendência a ser de Cristo, você tem que ser fiel, você tem que modificar os seus erros. Aí ele diz: o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aí, vocês veem bem, está cumprido, lá atrás está cumprido de tudo. Não tem que, Deus abençoe, desce nas águas, isso, aquilo. Você tem que entender isso. Se você imitar isso aí, você não é de graça, você não está na graça. Você não está agradando a Deus. Por isso que a sua vida não vai bem. Você não está agradando a Deus, está agradando ao mundo. Sistema diabólico.
que a lei é? O que a lei é que eu li aqui domingo e falei para vocês? Já esqueceram? Por isso vocês focam bem na Bíblia, naquilo que eu prego, né? Eles focam bem. Posso perguntar de um em um aqui que ninguém lembra. O que a lei é? É sombra, é maldição. Fraqueza e utilidade. A lei não tem utilidade nenhuma. Então, quando você ajuda os outros a falar Deus abençoe, não está tendo utilidade nenhuma. Quando você ajuda os outros a falar vai com Deus, não está tendo utilidade nenhuma. Quando você fala Deus abençoe, não tem utilidade nenhuma isso aí. Por isso que eu falo, manda eu ir para o inferno. Fala, o diabo que te abençoe, pastor. Eu fico mais contente que eu não tenho poder de fazer isso em mim. Então eu fico mais contente que ele falar Deus abençoe, porque ele está desacreditando Deus. Verdade. Entendeu? E o diabo não tem poder de fazer isso comigo. Entendeu? Eu estou aí. Essa aí vai vir falar que eu pareço mocinho. Quer dizer como é que é? Daí, mamãe? É Deus, né? É a graça de Deus na minha vida. É o conhecimento, é o desenvolvimento da minha faculdade aqui na palavra de Deus em Cristo. Eu não olho, irmãos. Eu choro às vezes escondido, que nem ela fala, eu estou quieto lá, eu estou às vezes chorando de ver irmãos da igreja se maldizendo. E eu falo, Deus, se aquela mulher, ou aquele homem, aquele moço, for do Senhor, tira esse costume deles. Parece que a pessoa não é de Deus nunca. Não há meio de mudar, não há meio de prender a boca. O que o bandido faz quando entra na casa e o marido e a mulher estão lá? O que ele faz? Primeira coisa. O bandido sabe, se deixar ele com a boca aberta, ele grita. O vizinho vem correndo. Não é assim? E o diabo sabe que a tua boca tem que ficar aberta para você falar besteira, você xingar, você brigar, você falar que eu não presta, que eu não vale nada. O diabo quer que a boca fique reganhada. Para usar esses palavreados montados. Está cumprindo, aqui está escrito na Bíblia, está aqui, eu já acabei de ler aqui, ó. Já cumpri, eu sou o princípio de tudo que eu criei em vocês. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o ômega, eu sou o alfa. Eu já cumpri tudo. Não, mas tem que descer para as águas, você tem que fazer isso, tem que falar igual eles, você tem que falar como eles falam. Tira isso da cabeça. Eu só quero dizer para vocês, para terminar, que o meu objetivo não é encher a igreja de gente. Não é vir trazer gente aqui para me dar dor de cabeça ou para arrumar indício com algum outro dos irmãos. Não. O meu objetivo é a verdade. Somente a verdade. E ajudar você a ter uma vida diferente. Só isso. Como muitos aqui já deram, que prova de que a vida deles não está. A sua não muda porque você não cuida de ti nem da doutrina na qual você veio aqui na igreja. Eu vou repetir a frase que eu disse aqui domingo. Não esqueça disso. Perdoar não significa que você tem que conviver com aquela pessoa. Perdão está perdoado, perto, longe, onde está? Distante é melhor. Eu sou tratado aí como falso, como burro, bocudo. Mas por quê? Porque eu sigo a palavra da graça, eu dou a Bíblia para vocês. Eu não fico captando de outro. É a Bíblia. É a Bíblia. Paulo, apóstolo, recebeu do Cristo ressuscitado. Os apóstolos receberam de Jesus o homem. Então a diferença é isso. Amém? Amém.
segura um na mão do outro. Vamos orar, né? Senhor Jesus, restam poucos minutos, Senhor, do ano de 2019. Nós estamos aqui, Pai. O mundo está correndo, o mundo está fusargando, o mundo está fazendo coisas erradas para lá e para cá. Um está matando, outro está nascendo, outro está morrendo, outro está brigando, outro está bebendo, outro está bêbado já, outro está batendo na mãe, outro está batendo no pai. O mundo inteiro tem isso. Graças a Deus, nós estamos aqui. Eu vejo aqui os irmãos aqui dentro da igreja. Lembre desse momento aí fora. Ora, Pai. Eu vejo o irmão Austin com a família ali, com a esposa e os filhos. Oh, meu Deus. Vejo ali o irmão Darío aqui dentro. A irmã Francisca. O irmão Sebastião com a irmã Antônia. Irmão Donizete com a família, irmão Rodrigo com a tia, Pedrinho com a mãe lá de Camitar, aqui, meu pai, a irmã Brita, a irmã Marlene, a mãe ele aqui, meu Deus, a irmã Margarida, oh meu pai, o irmão Nelson com as duas, oh Senhor. Estamos vendo desses momentos difíceis aí no mundo, onde o espírito do encardido está solto por todos os lados, solto, matando, roubando, destruindo, fazendo que as pessoas entram no sistema do mundo, mas nós estamos aqui. Estamos aqui, Pai. Se tem alguém aqui com doença, tira isso. Tira isso nesse momento aqui, Senhor. Tira da enfermidade. Tira do corpo dessa vida. Tira do corpo desse homem. Tira isso daí. Pai Lourdes. Senhor Deus. Tivemos um 2019 bom, alegre. Melhor para mim não teve outro, meu Deus. Obrigado por isso, Senhor. Esperando o 2020, que o Senhor conserve junto conosco, que o Senhor fique conosco, que o Senhor vai aqui na igreja, está aqui andando no meio do povo, Senhor, conforme diz a tua palavra. Esse povo é meu, eu sou faça isso, Pai. Em nome do Senhor, eu quero. Seja no lar de cada um deles. Conserve o emprego, melhore o emprego, aumente o ganho de cada um, meu Deus. Aumenta a paz, o conhecimento na tua palavra. Faz com que aprendam mais da tua palavra. Que possam cantar, honrar o Senhor. Exaltar o teu nome. Estamos aqui, Deus, com o Senhor nesse momento, cheio de satisfação, de alegria, meu Pai. De alegria, meu Deus. Essa irmã precisa do Senhor, precisa dos negócios dela, quando ela vem e compra. Ajuda, meu Deus. Nesse ano de 2020 que se aproxima,
querer